Oficiais da inteligência de Israel concluíram nesta terça-feira que pelo menos 31 dos 136 reféns restantes que estão em Gaza, que foram capturados pelo Hamas, morreram desde o início da guerra em outubro do ano passado. O número de vítimas corresponde a 1/5 do total de sequestrados pelo grupo terrorista. Em novembro, 105 pessoas sequestradas foram libertadas durante uma troca com 240 prisioneiros palestinos em Israel. Mas, sem consenso em torno dessa continuidade dos termos, a guerra acabou retomada. Nesta semana, o Hamas propôs um novo acordo de cessar-fogo, mas o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rejeitou os termos. Segundo ele, as negociações com os terroristas não vão a lugar nenhum e as condições foram classificadas como bizarras. Netanyahu afirmou ainda que a vitória total em Gaza é possível dentro de alguns meses. Você, Roberto Mota, como avaliou a proposta do Hamas de cessar fogo em 3 etapas? Isso extrapolaria uma quantidade grande de dias, mais de 100 e poucos dias, e isso teve uma negativa rápida, inclusive, do governo de Israel por parte de Benjamin Netanyahu, que ainda disse: a guerra está próxima do fim. Israel está numa situação muito difícil, né? Os parentes dessas pessoas que estão nas mãos dos terroristas estão vivendo o que deve ser um dos piores pesadelos que alguém pode viver. Você não sabe se os seus entes queridos estão vivos ou mortos. Já imaginou essas pessoas à noite pensando nos horrores que os terroristas do Hamas devem estar cometendo contra os parentes, contra os pais, os filhos, os esposos? É inacreditável para mim que o mundo assista aos horrores cometidos pelo Hamas e não faça nada. É inacreditável que muita gente não entenda o que está em jogo na guerra contra o Hamas. É o antissemitismo que está voltando a se espalhar pelo mundo. A gente viu, já chegou até a autoajuda. E as instituições, inclusive brasileiras, fazem cara de paisagem. Nós vimos aqui no Brasil grupos de esquerda irem às ruas demonstrar apoio ao Hamas. O antisionismo, isso é antisionismo, né? Antisionismo é antissemitismo vestido com uma roupinha politicamente correta. Mas antisionismo é antissemitismo. E antissemitismo é uma forma de racismo. Você, Cristiano Beraldo, a proposta do grupo Hamas, um cessar-fogo em 3 fases, cada uma com duração de 45 dias. Então, no total, 135 dias de cessar-fogo, justamente com a troca de reféns que são mantidos pelo grupo terrorista. Negativa de Benjamin Netanyahu ainda no dia de hoje. Pois é, a gente está vendo que a situação de Israel, como disse o Mota, ela vai ficando muito difícil. O governo Biden disse que não, fechou a torneira, não tem mais como dar apoio a Israel. A gente viu a Arábia Saudita dizer que não vai retomar conversas com Israel até que haja o reconhecimento de um Estado palestino. O Catar fica de intermediário dessas conversas, ao mesmo tempo em que a gente vê no Iêmen um grupo também terrorista atacar o fluxo normal da navegação mundial, porque ali no Mar Vermelho você tem parte da navegação mundial que depende da navegação naquela região. E aí você tem também países que vão se manifestando contra Israel e a favor do Hamas. O Brasil fez isso, e não a favor do Hamas, mas, enfim, a favor da Palestina, como se Israel fosse um malfeitor. Então, vejam a dificuldade de Israel no jogo pesado geopolítico, conseguir manter apoio suficiente para se impor e impedir que as negociações para a libertação dos reféns se deem nesses termos. E isso se reflete no enfraquecimento de próprio Benjamin Netanyahu. O que será desse ambiente político onde Netanyahu, que estava quase caindo, até que houve o ataque brutal, esse ataque terrorista
feito pelo Hamas dentro de Israel, e ele então conseguiu, a partir da união da sua população, se manter no poder. Mas até quando essa sustentação vai permanecer? Isso é uma pergunta, né, mais uma pergunta de difícil resposta agora. Situação bem difícil na região. Você, José Maria Trindade, o posicionamento de Israel, a proposta que foi feita pelo Hamas em relação ao cessar-fogo, troca de reféns, o que é preciso considerar. A informação do dia que também surpreendeu é essa, de que 1/5 dos reféns está morto. É uma notícia muito triste, né? É um sofrimento eterno. Quem tem um parente ou amigo, né? Imagina os pais diante de uma situação dessa. Não sabe o que está acontecendo. Eu acrescentaria até o temor de estar sofrendo, né? Ninguém sabe a situação deles, ou morto, ou vivo, ou sofrendo. E aí vem a notícia de que alguns já estão mortos há muito tempo. Dizem lá alguns integrantes do Hamas de que a maioria foi morta por bombardeios. Claro, eram escudos humanos que estavam ali. Eles colocavam os reféns exatamente nessa situação, né? E os reféns, eu acho até esse nome bonitinho demais, eufêmico, né? Eles são sequestrados, né? Isso não é guerra, isso não é prisioneiro de guerra, isso é sequestrado. É a pior coisa que pode acontecer, porque as guerras, elas têm regras, até para prisioneiros de guerra. E esses reféns não são prisioneiros de guerra, são sequestrados. E agora fica sabendo, nós todos muito tristes, né, com essa notícia, e principalmente de que foram vítimas de fogo de Israel. Quer dizer, é aquilo que eu sempre digo, nesta guerra, a guerra de informação, ela é muito forte. A tentativa de sequestrar também a opinião pública. Israel está numa dificuldade, porque não pode recuar, não pode manter um vizinho assim na faixa de Gaza. Mas o que fazer? Está apanhando agora até de países que apoiavam antes, porque a guerra de comunicação feita pelo Hamas, e que eu antecipei, eles têm um grupo forte de comunicação, tem imagens fortes fornecidas por Israel, porque não tinha como não fazer assim, né? Então, essa guerra de comunicação, o Hamas está levando adiante e encurralando Israel. Eu acho que é muito difícil Israel recuar. Chegou um ponto, aquele tal do ponto sem retorno, né? Tem que ir em frente, né, tomar todo o território de Gaza e, a partir daí, redefinir essa relação, que eu não acredito na formação do Estado de Israel, né? Ninguém do Estado palestino, eu não sei exatamente o que vai acontecer. Mas Israel está diante de uma pressão interna para continuar com a guerra, inclusive. Mota, você se lembra naquela fase inicial da guerra, quantas entrevistas nós não realizamos ao vivo com israelenses, brasileiros que estavam por lá, autoridades, pessoas do Exército que gentilmente atenderam a Jovem Pan News e contaram um pouco daquela realidade, né? O que nós pudemos perceber, um amplo apoio da população israelense às ações de Israel, e defendiam que Israel precisaria acabar com o Hamas. Só que assim, eu imagino que muitos daqueles que consideram entrevistas entendiam que a guerra demoraria menos tempo. O tempo está passando, os reféns, muitos deles continuam com o Hamas. Qual é o ponto de virada nessa guerra para a população começar a questionar a efetividade das ações do governo? Essa história dos reféns, o fato de ainda existir um grande número de reféns na mão dos terroristas, inevitavelmente divide as opiniões dentro de Israel. Não há como ser diferente, tá? Muitas pessoas colocam a vida desses reféns acima de qualquer outra coisa e defendem, acabe-se a guerra, faça-se qualquer tratado para que meu filho, para que minha mãe, para que o meu pai volte. Como é que você contra-argumenta contra isso, né? Outras pessoas dizem, mas se nós pararmos a guerra agora, muitas outras pessoas vão morrer no futuro. Por quê? A lógica diz que o Hamas vai fazer de novo o que ele fez no dia 7 de outubro. O Hamas não vai parar. A razão da existência do Hamas é a destruição de Israel. É aquela música que eles cantam, né? Do rio até o mar, toda a Palestina vai ser dos palestinos. Isso significa varrer os milhões de judeus que estão lá agora para o mar.
ou coisa pior. Né? E eu acho que essa é uma situação terrível. É muito difícil para outros países imaginarem o que é isso, porque eu não acho que existe nenhum outro país na face da Terra submetido a esse tipo de ameaça. Né? Ninguém quer varrer os chilenos do mundo, ninguém quer varrer os brasileiros do mundo, ninguém quer varrer os japoneses do mundo, mas tem muita gente que quer varrer os judeus do mundo. A gente já viu isso acontecer durante várias épocas da história, e a gente está vivendo uma época que a gente nunca imaginou que fosse voltar, em que muita gente defende isso como uma bandeira política legítima e não admite ser desafiado. Esse é o grande dilema de Israel hoje, e como eu disse antes, me surpreende que as democracias ocidentais não entendam a gravidade desse problema.